Bom, turma, como eu havia abordado, o vídeo vai sair um pouco cortado devido ao aplicativo que eu estou utilizando. Mas retomando, né, o conteúdo, como eu havia falado, de certa forma a chegada da família real ao Brasil representava uma mudança muito drástica, né? Porque de certa forma, né, Brasil, que era o colônia, né, colônia de Portugal, de certa forma ele passa a sediar a sede da monarquia e do Império Português em si. Nesse processo de viagem, como eu falei, né, Portugal saiu do dia 29 de novembro de 1807 e chegou aqui em Salvador, aqui não, em Salvador, no dia 22 de agosto de 1808, né? Então foram quase 50 dias, 50 dias de viagem, que fala muito como é que era a questão do transporte, né, do desenvolvimento tecnológico naquela época. Esse fato também ele provocou uma expectativa muito grande, né, em relação à população de Salvador. Então, Salvador durante muito tempo foi a cidade mais rica da colônia e um dos centros urbanos mais desenvolvidos. No entanto, depois era a sede da colônia, depois da transferência da sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, ela acabou entrando um pouco em declínio. Então, com a chegada da família da coroa portuguesa em Salvador, né, existia uma certa expectativa de que Salvador voltasse aos seus tempos de glória, né? Bom, quando os portugueses, né, a coroa, de certa forma, chegou aqui no Brasil, ela se chocou muito com as características da população, como eu havia abordado, né? A maioria da população era indígena ou africana, né? Então ela se chocou muito com o vestimento, né, com a forma de agir e se comportar. Além disso, também existia, né, essa diferença de clima. Como eu falei, a Bahia era uma das principais áreas, né, da colônia no século XIX, né, e uma das mais desenvolvidas, que produzia açúcar, tabaco, sal. E também tinha uma pecuária desenvolvida, né? O Nordeste tinha um sistema de carne seca, assim como no Rio Grande do Sul também os gaúchos que eram desenvolvidos. No entanto, apesar de na Bahia, né, Salvador ser um dos centros mais desenvolvidos da colônia, ainda era um desenvolvimento muito rústico, né? Então as estradas eram estreitas, basicamente as estradas viviam cheias, né, de os vendedores disputando os espaços. E também era um lugar muito quente, né? O clima muito diferente para os europeus em si. Então, ao chegar em Salvador, basicamente, Dom João ele decretou uma das primeiras medidas e também uma das mais importantes, que foi a abertura dos portos para as nações amigas. O que era essa abertura dos portos às nações amigas? Bom, antes da vinda da família real para o Brasil, a colônia, basicamente, né, existia a relação comercial Brasil e Portugal, era uma relação de monopólio, ou seja, o Brasil, a colônia, só poderia estabelecer relações comerciais com Portugal. Então, basicamente, o Brasil fornecia, né, matéria-prima, né, e Portugal vendia as suas mercadorias para cá. Então, basicamente, era essa relação de monopólio. O Brasil só poderia estabelecer relações comerciais somente com os portugueses. No entanto, como a Inglaterra, né, os ingleses apoiaram os portugueses, ou seja, foram os portugueses, a marinha inglesa que protegeu todas as 36 embarcações portuguesas que saíram de Portugal, fugindo do exército de Napoleão, né? Então, basicamente, a Inglaterra queria também algumas vantagens devido a essa escolta, né? Esse apoio que ela forneceu a Portugal. Devido a isso, uma das primeiras medidas então foi essa abertura dos portos. A partir daquele momento, a colônia, o Brasil, ele poderia estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. E de certa forma, quem mais lucrou com essa abertura dos portos foram os ingleses. Bom, o conteúdo em si que a gente vai abordar nessa aula, ela termina nesse slide. Né? Esse próximo slide e os outros eu vou abordar na próxima aula. Então, basicamente, agora a gente vai para as questões. E na próxima aula eu volto a partir desse slide, né? E continuo a explicação e depois passo outras questões. Então aqui a gente tem vão ser 7 questões sobre esse tema que eu expliquei, né? A primeira questão é o que foi o bloqueio continental e qual é o seu objetivo, né? Essa questão é um pouco para ressaltar a influência do contexto europeu, né? Da influência que está acontecendo lá na Europa, que obrigou essa família portuguesa a vir para o Brasil.
A número 2. Qual a medida tomada por Napoleão quando ele percebeu que Portugal não queria seguir os termos definidos no bloqueio continental? Então isso é para ressaltar muito um dos objetivos, o contexto europeu que estava acontecendo. E a número 3. Qual a solução tomada pelos portugueses diante da medida adotada por Napoleão para forçar os portugueses a aceitarem os termos do bloqueio continental? Então, o português não queria aceitar os termos do bloqueio continental, queria se manter-se neutro, estabelecer relações comerciais com os dois países, tanto a França como Portugal. No entanto, Napoleão não aceitou isso. Aqui é para a gente falar um pouco da chegada da família real no Brasil, que ela encontrou muitas dificuldades, de certa forma, um território muito diferente da Europa, e aqui você vai citar algumas características da sociedade brasileira no século XVIII. A número 5, basicamente, você vai falar um pouco da questão da viagem, do desenvolvimento tecnológico. Então aqui ele vai falar um pouco do tempo de viagem. Então naquele contexto foram basicamente quase 50 dias de viagens de Portugal para Salvador, na Bahia. E hoje, por exemplo, um voo de Portugal para Salvador dura no máximo, cerca em média, 10 horas, ou seja, essa mudança, da quantidade de dias ou de horas desse percurso revela muitas mudanças tecnológicas e também o contexto tecnológico daquele período. A número 6. O que mais chamou a atenção da corte portuguesa quando chegou a Salvador? Então aqui você vai falar um pouco, para ressaltar um pouco das condições e dos aspectos da colônia brasileira. E por último, a número 7. Qual foi a primeira medida importante na América que Dom João assinou? Então aqui você vai responder um pouco, ressaltar um pouco dessa primeira transformação que aconteceu quando Dom João chegou no Brasil. Bom, basicamente é só, essas são as questões, você vai copiar, responder no caderno e mandar a foto, ou para mim no WhatsApp ou no aplicativo em si, e é isso. Então, turma, tenham todos uma boa noite. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição nesse horário de aula. E boa noite a todos.